Dentro da tua experiência com esses grupos, tu conheceu então as pessoas que estavam mais no extremo, de chegar ao racismo e ao nazismo. Sim. Eu tava vendo uma reportagem com um ex-nazista do Brasil que ele fala, obviamente depois de ter saído do grupo, ele entendeu por que ele tinha parado naquele grupo, ele conta da vida dele, que o pai dele era alcoólatra, então ele tinha uma família desestruturada, ele encontrou nesse grupo radical uma coisa que deu autoestima pra ele. Tu identificou esse tipo de comportamento nessas pessoas também? Por que essas pessoas estavam lá? Identifiquei sim. Por exemplo, um colega meu, não vou citar o nome, ele tinha um grande... uma família muito complicada mesmo, assim, uma situação familiar muito complicada. Ele perdeu o pai muito jovem, né? Ele não tinha aquela figura paterna na criação dele, e eu acho que a figura paterna ela é muito importante na criação, né? Pessoal, enfim, existem vários tipos de família hoje, eu sei disso. Não estou falando que não é permitido, não se possa ter outras configurações de família. Eu concordo com as outras configurações de família, onde há o amor é o que importa, mas a figura paterna ela é importante para quase todas as experiências desses jovens que eu conheci. Grande parte deles tinha problemas com o pai, né? Muitos deles. E esse colega meu, ele tinha um problema com o pai dele que ele não conheceu e tal, e a mãe dele era vamos dizer assim, uma mulher da vida, né? Uhum. Uma mulher que tinha uma profissão que, enfim, ele sabia, cresceu nesse ambiente, assim, sabendo que a mãe dele era assim e tal. E ele era criado pela tia dele, né? E aí ele sabia, né, que, enfim, da condição da mãe dele, enfim. Bom, enfim, ele nunca falou muito, assim, a gente especulava muita coisa também, mas a gente sabia que ele era um jovem sofrido, que tinha essa dor, assim, de não ter tido, às vezes, a presença de um pai, de uma mãe, tudo. E muitos jovens eram assim também. E também, no meu caso, se não fosse justamente os meus pais serem o que eles são hoje e que foram a vida inteira, e eu ter recebido justamente esse amparo familiar... Eu sabe-se lá se eu não teria me perdido também nisso, né? Porque eu tava num ambiente de rebeldia, um ambiente muito grande. Eu fui expulso da escola que eu estudava por vandalismo. Eu punha fogo no banheiro da escola, eu quebrava as coisas, sabe? Porque o diretor da escola, ele era maçom, né? Eu não sei por que a gente achava que ele era maçom, porque ele assinava com 3 pontinhos do lado do nome. E aí eu falava, pô, esse cara é maçom, então ele tá do lado da maçonaria que domina tudo, não sei o que, vamos derrubar esse cara. Aí eu queria lutar contra o diretor da escola, né? Porque ele era maçom, olha as ideias. E aí, então, e isso tava nos livros também, que eram contra a maçonaria e tal. E aí, por ele ser maçom, eu achava que eu destruindo a escola, ele ia perder o emprego dele e a gente ia prejudicar a vida dele e a gente ia poder colocar um outro diretor no lugar que não fosse maçom. Caramba. E aí eu comecei a quebrar a escola pra isso, entendeu? A gente punha fogo no banheiro, várias vezes. A gente deu trabalho pra esse cara. Só que um dia, numa das coisas que a gente aprontou, a gente foi pego. E eu e mais 2 colegas, né? 2 amigos, somos amigos ateus, que não eram desse mundo do skinhead, vale lembrar. Uhum. Eram pessoas de fora, né? Mas que curtia vandalismo, né? Uhum. Aí a gente foi expulso, né? E uma amiga nossa tava no meio também. A gente foi expulso e, nossa, pros meus pais foi expulso de uma escola, sabe? Mas assim, eu nunca cheguei a mais do que... O máximo que eu ia era coisa de vandalismo. Eu nunca cheguei no ponto de agredir pessoas ou de discriminar pessoas. Não cheguei nesse ponto. Mas eu gostava a gente era mais anarquista na prática do que qualquer outra coisa, né? Porque era rebeldia, era revolta, né? Rebelião, né? A gente gostava de rebelião. E eu sempre foi muito difícil ser um cara de atar as regras. Eu sofri muito pra aprender a meio que conviver em sociedade, assim. Eu cresci em sítio, né? E a gente era livre lá quando era criança. Tipo, eu não tinha as regras, eu não tinha horário pra voltar pra casa. Eu ficava... O bairro que eu cresci, da cidade que eu cresci, era estrada de terra. Então a gente saía andando, se perdia andando lá, voltava pra casa à noite. Não tinha perigo naquele lugar, não tinha perigo. Era molecada de bairro mesmo, né? E quando... Aqui em São Paulo, eu tive que respeitar as regras de uma cidade grande, né? Respeitar tudo isso. É exatamente igual eu falei no início da nossa conversa, desses caipiras que vêm do interior e tem que viver numa cidade onde é uma outra lógica. E eu não me adequava a isso. Então talvez até boa parte dessa rebeldia se dava por não atentar às regras. Eu era um outsider também, né?
E aí depois tive problema. Depois que eu saí de tudo isso, aí teve uma outra coisa, que eu já não acreditava mais nada disso e tal. Aí eu comecei a usar substâncias, né? Aí eu mudei totalmente o discurso nacionalista e não sei o que, e comecei a querer ficar só na curtição. Muito, fazer amor, Buda? Ficar muito louco, fumava muita maconha e tal. E chegou ao ponto que eu tive um surto, cara. Cheguei a surtar, cheguei a ser internado, fiquei internado numa clínica. O que foi esse surto? Foi um surto por conta da opressão que eu senti na faculdade, cara. Porque assim, por conta desse passado que eu tive no mundo dos skinheads e tudo mais, eu vivi uma realidade muito diferente da faculdade, com um poder totalmente hierarquizado dos professores, né? Que nem o sapato, você colocar um sapato menor que o seu pé, cara. Você vai estar machucando o seu pé, cara. Mas eles sabiam que tu tinha participado? Na época eu já dava umas entrevistas já, né? Entendi. Na mídia. Já tinha lançado a primeira edição do livro, né? E aí eu sofri muito, cara. Porque eu já não pensava mais assim, como eu pensava na época, né? E aí eu sofri muito na mão na academia, pra mim, foi uma experiência muito terrível, cara. Eu tenho até hoje várias críticas à academia, assim, até mágoas, assim. E ressentimento, eu até confesso que é ressentimento, que eu tenho academia justamente por isso, né? E aí eu saí de lá, mas isso me levou a um surto, cara. Cheguei a ficar surtado, enfim. Fui internado, né? Igual um Policarpo Quaresma, da literatura. Fui internado, saí da internação e já faz tempo, já faz uns 10 anos já. E tô bem agora, cara. Tô bem hoje. E foi bom. Todos esses rompimentos, todos esses esgarçamentos, eles foram muito bons, assim, né? Não que a gente não tenha nossos fantasmas, nossas fraquezas. Claro que a gente tem, sempre vai ter. Mas eu precisei passar por isso, né? Eu precisei passar por isso para aprender e entender. Hoje, cara, eu gosto de ler, de escrever meus livros, né? Eu não escrevo só sobre isso. Fiz uma série de aventuras, né? Gosto muito de ficção. E uma aventura espécie Indiana Jones brasileiro, assim, e tal. Então, eu gosto dessas coisas, cara, assim. E eu acho que um dos fatos também e mágoas que eu sempre tive foi justamente viver numa sociedade que não preza também essa questão, o valor das letras, da arte, sabe? Sei lá, você escrever um livro, fazer um trabalho artístico, seja ele qual for, e a vida difícil que o artista tem, e às vezes até ser menosprezado, como se o seu trabalho não fosse um trabalho como qualquer outro, sabe? Você escreveu uma obra artística, você fez um negócio e isso é visto como, mas você não trabalha também? E eu pensava, porra, cara, esse é meu trabalho, cara, sabe? Eu passei mais de 12 horas, às vezes, por dia fazendo isso, enquanto um cara só foi ali, né, na empresa, trabalhou o horário, chegou em casa e jantou e ficou com a família. Eu tava lá varando a noite fazendo também. Não quero dizer que um é melhor que o outro, jamais. Até porque o que me dá o meu sustento hoje não são os livros, né? Faço isso por amor, né? Não tenho sustento através disso. Só que é o pesar de viver numa sociedade mundial, não só do Brasil, mas mundial, que não valoriza o trabalho também, né? Às vezes artístico e tudo mais. Então, foi uma soma de todas essas coisas, desses desgostos da academia e tudo, que me gerou tudo isso. Mas eu precisei passar por isso para amadurecer também, né? Quando tu entrou na faculdade, tu já tinha abandonado aquelas ideias? Já tinha abandonado. Já tinha ido para os Estados Unidos, conhecido outras etnias, outras culturas. Já tinha tido aquele choque de realidade que tu falou, né? De trabalhar como um imigrante, perceber como é que era ser um imigrante e tal. Poxa, na faculdade eu andava com os caras lá andava com o pessoal comunista, anarquista. Comigo não tinha essa. Se o cara era gentil comigo, amigo meu, não digo amigo, mas era um cara que me tratava bem, um cara que me sabia conversar, dialogar, filosofar, até entrar numas discussões calorosas no boteco eu estudei no centro também, ali na FESP, né? As discussões calorosas no boteco e tudo, cara, eu adorava isso, era o que eu gostava, cara. Eu não queria que todo mundo concordasse comigo, eu queria justamente que todo mundo soubesse lidar sadiamente, né, de uma forma saudável com as ideias, e a gente, num ambiente democrático, pudesse justamente dialogar e, enfim, né, ninguém vai concordar unanimemente com as coisas, pô. Ainda mais uma faculdade voltada para sociologia e política, né, cara? Só que, infelizmente, no começo era muito legal. No começo a gente tinha isso. Mas depois o que veio a gravar foi as manifestações da passagem, né? As jornadas de junho de 2013, né? Aí que foi o problema. Que aí começou todo mundo que sentava no bar e conversava, era amigo, eu não digo amigo, mas sei lá, colega, começou cada um ir pro seu canto. Aí começou a treta, né? Polarizar. Polarizar, e tá até hoje, né, cara? Tá até hoje.